Vamos rever rapidamente algumas noções sobre sucessões de números reais que vão depois ser úteis para o estudo das séries numéricas. Então, primeiro, o conceito de sucessão. Podemos pensar numa sucessão como uma sequência de números reais, por exemplo, 2, 4, 6, 8, etc. É a sequência dos números pares. Dizemos que neste exemplo aqui, o termo geral da sucessão é o índice n igual a 2n. Portanto, 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes 2, que é 4, etc. Portanto, na verdade é uma função de n para r. Portanto, neste caso neste exemplo transforma o 1 em 2, o 2 em 4, o 3 em 6, por aí adiante. Portanto, a cada número natural faz corresponder um número real. Portanto, temos o termo geral, o termo de ordem n, portanto, n diz a ordem do termo, o índice n. O conjunto dos termos é o conjunto de todos os valores que a sucessão toma. Portanto, neste caso aqui deste primeiro exemplo, seria todos os números pares. Uma subsucessão é uma sucessão que se obtém suprimindo alguns termos da sucessão original. Então, por exemplo, se considerarmos todos os números naturais, isto é uma sucessão. Se nós tirarmos agora os ímpares, por exemplo, vamos obter outra sucessão que é uma subsucessão da anterior. Neste caso, a sucessão dos pares, novamente. Uma sucessão diz-se monótona crescente se portanto, um termo é sempre maior que o outro anterior. Portanto, o n mais 1 é maior que o an. Decrescente se for ao contrário, portanto, vai descendo. Estritamente, se esta igualdade for mesmo em sentido estrito, né? Portanto, em vez de maior ou igual, está maior. Se uma sucessão diz-se limitada, se isto acontece, portanto, se todos os termos da sucessão estão entre menos m e m, portanto, há um número real, né? Tal que todos os termos estão aqui. Todos os termos estão aqui. Portanto, é um conjunto que é limitado. O conjunto dos termos é um conjunto limitado. É isso que significa a sucessão ser limitada. Às vezes há confusão com o limitado e ter limite, ou seja, ser convergente. Não tem nada a ver, né? São coisas diferentes. Vão ser úteis as progressões aritméticas e geométricas. Portanto, progressões aritméticas, recordando, é uma sucessão em que subtraindo de um termo subtraindo o anterior dá sempre a mesma coisa. Portanto, por exemplo, a dos pares é uma sucessão, uma progressão aritmética. 2, 4, 6, 8. Se nós fizermos portanto, um termo menos o outro antes, dá sempre 2. Portanto, 8 menos 6 é 2, 6 menos 4 é 2. Ou seja, a n mais 1 menos a n dá sempre a mesma constante que se chama a razão da progressão aritmética. Portanto, podemos sempre escrever uma progressão aritmética desta forma. O termo de ordem n obtém-se a partir do A1 somando o r n menos uma vezes. Porque cada um obtém, portanto, o termo a seguir obtém-se do anterior somando o r, portanto, chegamos logo a esta conclusão. Para somarmos os primeiros termos da progressão aritmética, podemos usar esta fórmula aqui. Portanto, esta aqui, a soma dos primeiros termos, portanto, começando da ordem k até a ordem n, portanto, é fácil, pega-se no primeiro, no último, faz a média. E depois multiplica-se, portanto, a média que é uma coisa que vai dar a meio, multiplica-se isso pelo número de termos. Aqui não esquecer que o número de termos é o n menos o k mais 1, né? Por isso é que dá o número de termos, não é n menos k. Agora, progressões geométricas são, por exemplo, uma progressão geométrica será qualquer coisa assim: 2, 4, 8, 16, 32, que são as potências de 2. O que é que acontece? Se eu dividir um termo pelo outro anterior, vai-me dar sempre a mesma coisa. Neste caso 2. Então, é o que diz aqui. A n mais 1 sobre a n dá sempre r.
Ora, se isto acontece, quer dizer que o A2 é o A1 vezes o R e por aí adiante, portanto o AN vai ser o A1 vezes R elevado a N menos 1. Também há uma fórmula para somar os N primeiros termos, que é esta aqui. E se começarmos como há pouco no de ordem K, vai ser o primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado ao número de termos, não esquecer N menos K mais 1, sobre 1 menos a razão. Portanto, vamos ver que isto depois vai ser útil, porque portanto, as séries são somas infinitas. Vamos tomar o limite destas expressões. Agora a noção de convergência ou de limite de uma sucessão. Portanto, por exemplo, isto aqui, 1 mais 1 sobre n, ela aproxima-se de 1. Porque quando n vai para mais infinito, 1 sobre n vai para 0. Então temos aqui os termos desenhados. Estamos a aproximar-nos da reta y igual a 1. Portanto, a definição mesmo é isto que está aqui. Portanto, qualquer que seja epsilon, portanto, o limite é L. Portanto, a sucessão converge para L e só se acontece este fenómeno. Portanto, temos o L. Se eu escolher um epsilon, por muito pequenino que seja o epsilon, e considerar o intervalo aqui de centro em L e raio epsilon, eu tenho a garantia que a partir de certa altura, né, os termos da minha sucessão, né, A1, A2, etc., a partir de certa altura, AN, todos estes aqui já vão estar aqui dentro deste intervalo que fixei. Esta é a definição. O limite prova-se que se existir é único, não pode haver dois números L que satisfaçam isto, né? Porque se cai dentro do intervalo, então se tiver outro aqui ao lado já não vai cair dentro do outro intervalo. Pronto, e depois temos o caso de... ainda aqui sobre isto, por exemplo, esta sucessão aqui, portanto, os números alternadamente, portanto isto é a mesma coisa que menos 1, 1, menos 1, 1, ela não converge. E uma forma de mostrar isso é que ele tem duas subsucessões com limites diferentes. Por exemplo, a sucessão dos pares, o 2n, vai ser sempre 1. 1, 1, 1, 1. Portanto, converge para 1. A sucessão dos ímpares, o 2n menos 1, todos os termos são iguais a menos 1. Né? Portanto, a dos pares é este aqui, a dos ímpares vai ser este aqui. Portanto, como admite duas subsucessões convergentes, isso prova que o limite que não existe, né? Porque se existir teria que ser único, havendo duas subsucessões para sítios diferentes já não dá. Depois temos o infinitamente grande positivo, portanto o limite está mais infinito, quer dizer que se escolher um m qualquer, portanto agora aqui tenho este x, escolho um m qualquer, tenho a garantia, mas pensando da mesma forma, A2, etc. AM, há uma ordem M a partir da qual todos os termos já vão, portanto, escolhendo um M, uma ordem N aqui, a partir da qual todos os termos já vão estar aqui assim, à direita do M. Portanto, ou seja, ela vai para mais infinito. O negativo é semelhante, agora para menos infinito. O infinitésimo quer dizer que o limite é zero, ou seja, é a mesma coisa que fizemos com o L, mas agora com o zero. Portanto, dado um epsilon, eu consigo garantir que a partir de certa altura todos os termos vão estar dentro do intervalo de centro em 0 raio epsilon. Temos agora alguns limites notáveis que vão ser muito úteis. Por exemplo, este aqui é mais ou menos intuitivo, né? Porque temos A elevado a 1 sobre n, se o n vai para mais infinito, fica elevado a 0, que é 1. Já este aqui não é tão intuitivo, o limite, porque o n vai para infinito, o expoente, portanto, fazendo a mesma coisa, temos n elevado a 1 sobre n, portanto, o expoente vai para 0, aqui, a base vai para infinito, mas prova-se que isto dá 1, o limite, este limite. E mais geralmente, se em vez de n ali dentro da raiz tivermos, por exemplo, n ao quadrado, continua a dar 1. Portanto, isto para todo o p natural. Isto também é mais ou menos óbvio, né? A partir deste aqui. Este aqui é que se calhar não é tão intuitivo. Mas este aqui está para escrever na forma n elevado a 1 sobre n elevado a 2. Né? Portanto, esta parte vai para 1. Portanto, fica 1 elevado a 2 que é 1. Agora, o limite de a elevado a n é 0 se o a estiver entre menos 1 e 1. Né? Tipo, 1 meio vai dar 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, etc. Se o a for igual a 1 fica constante, portanto dá 1. Se o a for maior que 1 vai dar mais infinito. Por exemplo, 2 elevado a n vai dar 2, 4, 8, 16, etc. Quando cresce para mais infinito. Se o a for menor ou igual que menos 1, não existe. Né?
mais uma vez vamos ter portanto, podemos constituir duas subsucessões que vão para sítios diferentes, dos ímpares e dos pares. Este limite aqui também é conhecido, portanto, que vai dar exponencial elevado a A. Mais geralmente, em vez de n, se tivermos aqui, em vez de n, se tivermos uma coisa que vai para mais infinito, uma sucessão qualquer, continua a dar a mesma coisa, é elevado a A. Propriedades dos limites. O limite da soma. Portanto, se duas sucessões são convergentes, então isto acontece. O limite da soma é a soma dos limites, do produto e do quociente também, desde que o denominador não são nulo. Agora aqui há uma coisa importante. Esta fórmula só dá se as duas sucessões AN e BN forem convergentes. Não é? Por exemplo, se portanto, já vimos que menos 1 elevado a n diverge, né? Portanto, é a dos pares e a dos ímpares. Mas se considerarmos portanto, aqui o AN e o BN, os dois iguais a menos 1 elevado a n, então vai dar menos 1 elevado a 2n, que é igual a 1. E agora já dá uma sucessão que é convergente. Né? Esta é divergente, mas o produto, né, dá constante igual a 1 e é convergente. Então, estas propriedades só dão se a partir das duas sucessões forem já convergentes. Então, é diferente aqui dos limites das funções. Pronto, isto também dá se um dos limites for infinito. Por exemplo, se o A for mais ou menos infinito e o B for um número real, então o limite da soma ou da diferença vai dar na mesma mais ou menos infinito. Se o B for diferente de zero, então o limite vai dar mais ou menos infinito dependendo do sinal de B, e o limite do quociente também vai dar mais ou menos infinito dependendo do sinal de B. Bom, temos agora alguns resultados conhecidos sobre limites. Portanto, toda a sucessão limitada e monótona é convergente. Portanto, se uma sucessão é limitada e vai sempre crescendo, se uma sucessão é limitada e vai sempre crescendo, então ela tem que ser convergente. Não poderia ser mais infinito, né? Porque é limitado. Mostra-se isto em geral. Ok, dadas as duas sucessões convergentes, uma para A, outra para B, se a partir de certa altura portanto a primeira é sempre menor ou igual que a segunda, os termos, então de certeza que os limites satisfazem o mesmo, portanto o A é menor ou igual que B. Temos o famoso teorema das sucessões enquadradas. Temos tipicamente queremos estudar a sucessão Bn, arranjamos duas sucessões, uma An e uma Cn, com o mesmo limite, e concluímos que o limite da sucessão que fica, digamos, enquadrada pelas outras é igual. Temos este teorema aqui, o produto do infinitésimo para uma sucessão limitada é um infinitésimo, que é muito útil, uma coisa vai para zero, a outra simplesmente sabemos que é limitada, está entre dois números reais, então o limite vai dar zero. Toda a subsucessão de uma sucessão convergente é convergente para o mesmo limite. Pronto, isto também é útil, em particular para provar que uma sucessão não é convergente, basta arranjar duas subsucessões com limites diferentes, que é aquilo que eu falei acima, que está garantido que a sucessão não é convergente. E pronto, tem aqui alguns exercícios. Convém recordar isto, caso de dificuldades com as séries, porque muitas vezes é porque porque as sucessões estão um pouco esquecidas.